Você ouve a palavra e a pratica? Ou você é somente ouvinte da palavra de Deus? Vamos conversar um pouco sobre isso? Só recordar alguns fundamentos, né, que nós já vimos até aqui da carta de Tiago, que vão nos ajudar a compreender esses próximos versículos. Nós temos sempre falado que a carta de Tiago ela é bem prática, ela é bem direta. O intuito de Tiago é de fazer que os cristãos de fato testemunhassem a Cristo Jesus, não só no título que eles estavam recebendo de cristãos, mas que de fato eles continuassem a viver conforme a imagem de Cristo Jesus. Conforme eles aprendessem do Evangelho, eles pudessem vivenciar na prática de vida deles. Tanto que, se a gente fosse colocar um título na carta de Tiago, seria a fé em ação, ou testemunho cristão, que é o que nós estamos adotando aqui. O testemunho do cristão sendo verdadeiro, sendo real. E como que o cristão vai mostrar isso? Tiago vai mostrar aqui inúmeras vezes combatendo o pecado e enfrentando as dificuldades da vida de modo correto. Uma das coisas que torna a carta de Tiago rica é que ela contém muitos argumentos do Antigo Testamento, mas também palavras do próprio Senhor Jesus, ensinos do próprio Mestre. Então, o Tiago consegue conciliar bem o Antigo e o Novo Testamento para nos dar a compreensão de toda a palavra de Deus. É claro que Tiago não aborda todos os aspectos da vida cristã, mas alguns são fundamentais que ele coloca aqui. A gente já viu também que ele escreveu as 12 tribos da diáspora, lá no versículo 1 diz a respeito disso, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, que estavam dispersos pelo Império Romano devido à perseguição. Mas quando ele usa 12 tribos, a gente já comentou, ele está se referindo a todo o povo de Deus, a toda a igreja, inclusive a nós. Por isso que a carta interessa muito a cada um de nós. Nós já vimos também os primeiros argumentos de Tiago. O inicial dele aqui é de ter alegria, tem de motivo de grande alegria passar por várias provações. E já discutimos que de fato nós podemos nos alegrar com as provações porque elas produzem algo favorável a nós, né? 4 resultados, na verdade, que Tiago coloca, que é perseverança, maturidade, integridade e estaremos cada vez mais completos diante do Senhor. Então, as provações, as tribulações, as lutas da nossa vida servem para nos amadurecer. Pela provação, a nossa fé é cada vez mais testada, não no sentido de aprovação ou reprovação, mas no sentido de aprimorar a nossa fé, porque cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescermos um pouco mais, né? E nos tornamos pessoas mais maduras, pessoas mais íntegras diante do Senhor, conforme do agrado dele. Mas nem sempre é fácil, como Tiago vai dizer aqui, a gente tem que recorrer a Deus para ter essa capacidade de ter alegria no sofrimento. E eu falar então sobre sabedoria. A gente tem que pedir sabedoria a Deus, pedir com fé e aplicar essa sabedoria de fato na nossa vivência cristã. Tiago, aí ele parece que dá uma mudança de assunto, mas a gente já viu que não é. Ele fala de pobres e ricos, porque talvez esse seja o maior contraste que ele estava presenciando nas igrejas, né, dos crentes que estavam dispersos. Essa diferença, o tratamento do rico com o pobre, como que eles estavam enxergando a vida, como que eles enxergavam as tribulações. O pobre, quando passa por tribulação, a tendência é lamentar. Eu não tenho recurso, estou passando um tempo difícil. E aí, Tiago, agora, se orgulhe da sua pobreza, não no sentido de soberba, né? Mas satisfação, porque a pobreza é momentânea. O próprio Cristo fez pobre, mas foi exaltado, está glorificado. E esse é o destino daqueles que são cristãos, apesar de pobres. Essa pobreza não vai ser para sempre. No novo céu, na nova terra, não haverá essa qualificação. Então, o pobre cristão deve se gloriar nas coisas que estão por vir.
Já quando ele fala do rico, o rico quando passa por provações, a tendência é ele se firmar nas suas riquezas. Eu estou passando por um momento difícil, mas ainda bem que eu tenho dinheiro. Então o dinheiro vai me ajudar a resolver. Não é bem assim. E aí Tiago fala, olha, então você que é rico, não confie nas suas riquezas para passar pelas tribulações. Porque tudo isso é como a flor da erva, tudo passa. Mesma hora que você pode ter riqueza, você pode não ter. Então, o que Tiago vai mostrar é que, tanto para o pobre quanto para o rico, a nossa firmeza deve estar no Senhor, em Cristo Jesus, que nos ajuda, então, a passar por provações que todos estão sujeitos. Pobres, ricos, novos, velhos, doutorandos, de gente que não sabe nem ler e escrever direito. Todo mundo está sujeito a passar por provações. O descrente e o crente passa por provações. O crente passa por provações, então, como a gente já viu, para seu amadurecimento. E mais, Tiago vai reforçar um argumento aqui, por que nós devemos ficarmos felizes, passarmos por várias provações, porque quando nós passamos por provações, nós estamos sendo perseverantes. Essa perseverança, ela vai nos conduzir a um estágio final, a um bem maior, que é a coroa da vida, que Tiago vai dizer. Nós iremos receber essa coroa da vida, que nada mais é do que a própria vida eterna que Deus tem para cada um de nós, para aqueles que o amam, que vivem para Ele mesmo em meio às tribulações. E amar a Deus, a gente vai ver daqui a pouco, tem tudo a ver com ouvir a palavra e praticar esta palavra. Uma observação que o Tiago faz aqui que é importante, que nós não podemos confundir provações com tentações. Porque muitas vezes quando nós passamos por provações, em vez de nós perseverarmos, em vez de nós amadurecermos, nós caímos em pecado. E aí Tiago não vem colocar a culpa em Deus não. Que Deus ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo nosso coração. Se quando você passa por provações, você cai em pecado, é por causa da tentação, da cobiça do seu coração. Você quis passar pela provação pecando, e na verdade você não passa por ela, né? Você não cresce na presença do Senhor. A aprovação nunca nos leva ao pecado. Então Deus nunca faz ninguém pecar. O pecado é responsabilidade individual de cada um de nós. A tentação é aquele impulso para o mal que nós temos. Como a nossa humanidade caída, nós buscamos fazer sempre o que é contrário ao Senhor, que é errado diante dos olhos do Senhor, pecado. E o pecado que é mal não pode proceder de Deus, que é bom, que é justo, que é santo, que é perfeito. Então, Tiago deixa muito claro que Deus prova os seus filhos para que justamente não caia em pecado, para que não caia nas ciladas do inimigo. Deus só provoca o bem em nossas vidas. No versículo 14, nós vimos também, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando o atrai e o seduz. E aqui ele vai falar de uma atração pecaminosa que começa, que nos ilude e vai ter uma consequência danosa. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. É que Paulo vai dizer também, o salário do pecado é a morte. Então, aquele que deveria passar pelas provações, almejando a coroa da vida, se ele se entrega ao pecado e se entrega às suas tentações, ele vai desfrutar, se a gente pode dizer assim, da coroa da morte. Vai colher a morte. Então, passar por momentos difíceis da vida não é tempo para nos afastarmos de Deus, não é desculpa para pecarmos contra o Senhor, mas é tempo de aproximarmos diante dele. E aí, então, quando nós observamos que a tentação está em nós diante das provações, as provações nos devem levar a uma vida de santificação. Assim como Deus não é a fonte de tentação, Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte que pode nos tornar perfeitos. Versículo 17 diz assim:
toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Que alento isso é o nosso coração. Porque se dependêssemos de nós, nosso coração, que é cheio de cobiça, cheio de mal, que tende para o errado, nós podemos nos refugiar em Deus, que é o Pai das luzes, que clareia todo o nosso caminho, toda a nossa situação, e nos mostra, de fato, que podemos nos assegurar nele, porque ele não muda. Deus não muda o seu caráter, porque nós estamos passando por provações. Deus não muda a sua palavra, porque estamos passando por momentos difíceis. Ele mantém a sua palavra. Nós mudamos. Nós, quando passamos por momentos difíceis, nós começamos a falar coisas, fazer coisas que nós jamais imaginaríamos. Então, não podemos confiar em nós mesmos para passarmos nas provações. Temos que confiar no Senhor. E como que Ele nos auxilia nesses momentos difíceis? Como que Ele nos auxilia a passarmos por provações? Pela palavra. Versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, nós já podemos vivenciar uma transformação de vida por meio da palavra. Mesmo que venham as tribulações, as provações, nós resistiremos às tentações, porque o Senhor vai nos ajudar e a palavra vai nos conduzir. E aí já desfrutaremos de uma nova vida, de uma vida regenerada pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele diz a respeito das primícias das suas criaturas. Porque toda a criação será restaurada. Toda a criação vai ser liberta de modo definitivo do pecado. E isso já começou a acontecer em nosso coração. E aí chegamos no versículo 19, capítulo 1 de Tiago, que diz assim: Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Olha, por que o Tiago está falando isso agora? Se a gente perder o fio da meada que nós vamos traçando até aqui, a gente realmente fica meio que sem entender por que desse contexto aqui. Se ele está falando de nós passarmos por provações, resistirmos a tentações, e isso é possível por meio da palavra, então nas provações, num momento difícil, em vez de ficar falando muito, aprenda a ouvir. E ele vai dizer mais à frente que ouvir é a palavra de Deus. Nesses momentos difíceis da nossa vida, nas provações, a nossa opinião não vale muita coisa. A nossa opinião não tem valor. É hora de pararmos para ouvir a palavra de Deus. Conta-se uma história de um jovem que procurou o famoso filósofo Sócrates para ele ser ensinado sobre a prática da oratória. E ele começou a falar sem parar. De tal modo que Sócrates não tinha oportunidade de conversar com aquele rapaz. E de repente então Sócrates interrompe aquele homem: Jovem, meu jovem, eu te ensino sobre a oratória. Eu te ensino a falar em público, mas eu vou cobrar o dobro de você. E aquele jovem estranhou: Mas por que, mestre? Por que o senhor vai cobrar mais caro de mim? Porque eu terei que te ensinar duas técnicas. Você primeiro precisa aprender a ouvir, para depois aprender a falar. E quantas vezes nós somos assim? Nós queremos falar mais do que ouvir. Nós queremos mais transmitir os nossos pensamentos, as nossas ideias, reclamar mais do que parar para ouvir a palavra de Deus. Murmurar mais do que parar e entender o que Deus está tratando no nosso coração. Olharmos para as Escrituras. Nesse modo, Tiago vai dizer, então, sejam prontos para ouvir. Ou seja, rápidos, atentos, dispostos, desejosos por ouvir a palavra do Senhor, a palavra da verdade. É o interesse de descobrir logo o que Deus quer para a sua vida e não ficar reclamando, não ficar murmurando, não ficar disse-me-disse, ficar especulando. Não, pare para ouvir a palavra. Então ele está falando de algo que é urgente.
Principalmente nos momentos de tribulação, principalmente nos momentos difíceis, quando somos provados, é que nós temos que parar para ouvir. Você vê o povo no deserto, quando ele sai do cativeiro do Egito, uma das coisas que você mais vê lá em Números, no livro de Números, é o povo reclamando, o povo murmurando. Eles não deveriam estar fazendo isso. Eles já tinham recebido a lei, eles tinham que estar degustando da lei naquele deserto, naquele tempo difícil, aprendendo a respeito da lei, porque os desafios maiores viriam, mas ficaram reclamando. E daí passaram muito mais tempo no deserto. Então, se você está passando por um tempo difícil, não reclame, não lamente, não fique falando. É tempo de ouvir. É tempo de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque quando você se dispõe a ouvir, está intimamente conectado a obedecer a Deus. Lembra que a aprovação nos conduz à maturidade, a provar a nossa fé, a nos aperfeiçoar. Então, quando passamos por dificuldades, aprendemos a ouvir a palavra de Deus, nós estaremos dispostos a obedecer, a satisfazer ainda mais a vontade de Deus. Para os irmãos verem que, de fato, o ouvir está totalmente ligado com a obediência, lá em Deuteronômio 6, de 4 a 6, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, se você escuta, você faz. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aplicar a palavra, obedecer a palavra. Mateus 17, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Então esse é o cenário da transfiguração de Jesus, em que o Pai se manifesta dizendo: escutem o que ele diz. Mas ele estava falando só para escutar, só com a ideia de fazer o órgão, os tímpanos ouvirem. Não. Mas de obedecer o que Jesus estava dizendo. E Jesus tem uma expressão interessante, Mateus 13, 43. Ele diz assim, é uma expressão que ele usa recorrentemente. No final do versículo ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe que Jesus estava falando ouvidos? Talvez algumas pessoas não tinham ouvidos, nasceram com uma deformidade e não tinham ouvidos, ou as pessoas eram surdas e não... É claro que não está falando disso. Quem está ouvindo, obedeça. É isso que ele está dizendo. Então, quanto mais rápido nós formos para ouvir, mais prontos para ouvir, mais nós estaremos capacitados a obedecer ao Senhor. E aí, de fato, nós compreendemos isso sendo tardios para falar. Quando você dedica mais tempo a ouvir, você se torna sábio, sabia? Quer ser uma pessoa sábia? Aprende a ouvir. Aprende a ouvir e ouvir a palavra de Deus. Provérbios 10, versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Opa, que bênção! Então, nós podemos ser sábios. Bom sábio é aquele que sabe se calar. Tem uma frase do Renato Russo, famoso cantor, né, da banda Legião Urbana, que escreveu belas canções, né? E ele tinha uma boa percepção a respeito da vida, claro, mesmo sendo um ímpio, mas aquela ideia que a gente tem, né? A verdade de Deus, a verdade, toda a verdade é a verdade de Deus. Então o que ele afirmou é coerente. Ele diz assim: aquele que fala demais é por não ter nada a dizer. Quem fala muito é porque não sabe nem o que está falando mais, não tem conteúdo. Então, quanto menos você falar, mais conteúdo verdadeiro você está demonstrando. Tiago também diz que devemos ser tardios em irar. Olha só, porque a tendência nossa é essa. Nós passamos por provações, por momentos difíceis da vida. Além de ficarmos lamentando, reclamando, nós iramos. Iramos contra o próximo e contra Deus.
Ontem eu ouvi um irmão comentando que ele foi num funeral e ele viu uma pessoa lá reclamando, falando por que Deus é tão cruel, que Deus não podia ter feito isso com a família. Eu até comentei com ele, olha, a pessoa está demonstrando ira contra Deus. Ela está irada contra Deus. Ela não parou para ouvir, ela não parou para entender os propósitos de Deus, ela só quis falar e tomou conta do seu coração a ponto de se virar uma ira. Porque quem fala muito, ele tem a tendência a se irritar, provocar confusões. Provérbios capítulo 15, versículos 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Então essa é a ideia, de que quanto mais nós falamos, mais provocamos a confusões, mais ficamos irados, mas quando nós controlamos a nossa fala, nós vamos ouvir melhor. Só que controlar a língua não é algo tão simples. Lá adiante, em Tiago, nós veremos isso, que é um grande desafio. Por isso que ele vai retomar esse assunto. Mas a melhor forma de você falar menos é ouvir mais. A melhor forma de você não ter ira no seu coração é aprender a ouvir melhor. A nossa ira não resolve nada em nossa vida. O versículo 20 vai dizer: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Não resolve a situação. Você ficar bravo, ficar irado, não resolve. Você ficar revoltado com situações, não vai resolver nada. Isso não é justiça de Deus. Deus é justo. A única ira santa que existe é a ira de Deus. Porque Ele executa com justiça os seus juízos. Então, não queira tomar para si, resolver as injustiças desse mundo, as injustiças contra a minha vida. Aprenda a ouvir a palavra de Deus e saiba que Ele é o justo juiz. Nesse sentido, Tiago vai nos mostrar, mais uma vez, que temos que caminhar em santidade. Ele vai dizer no versículo 21 assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Porque quanto mais nós paramos para ouvir a palavra de Deus, mais nós vamos perceber os nossos pecados, as nossas dificuldades. E aí vai surgir esse conflito entre o pecado e a santificação. Tiago então diz que nós devemos deixar todo o mal. É literalmente a imagem que ele traz aqui de tirar uma roupa que está te incomodando, uma roupa velha, uma roupa suja. Tirar essa roupa de uma vez por todas. Você já teve experiência de usar uma roupa e você trabalhar um trabalho pesado, suar, se sujar, ficar o dia inteiro com aquela roupa? Interessante, se você chega à noite, você está até irritado de estar com aquela roupa. E Tiago, olha, tira essa roupa, tira o pecado da sua vida. Essa ilustração não é só Tiago que usa. Pedro também e Paulo. 1 Pedro 2, versículos 1 a 3. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. E Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a deixar renovar no espírito no entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, pegando a ilustração da roupa suja, um dia de trabalho cansativo, você tira aquela roupa, você toma um banho e veste uma roupinha leve, uma roupa fresquinha, limpinha. Opa! Traz até renovo, traz paz. É isso que Tiago, Pedro e Paulo dizem. Tire essa roupa pecaminosa da sua vida e se revista daquilo que o Senhor já te entregou, uma nova natureza.
Só que esse processo vai durar a vida inteira. Não é de uma hora para outra. Você vai tirando a velha roupa e colocando a nova roupa durante toda a sua jornada. Por isso a exortação de Tiago. Aprenda a ouvir, porque todas as vezes que você ouve, você está abandonando o pecado e se revestindo da santidade. E nós devemos saber que Satanás, o mundo, a nossa carne, sempre vão lutar para nos derrubar. Por essa razão de Tiago dizer, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Sem demora, devemos ouvir a palavra de Deus. Mas não só ouvir. Tiago fala sobre acolher esta palavra que foi implantada em nós. E o acolher que ele diz aqui é aceitar a palavra de Deus como verdade. Tudo que a palavra diz é digno de ser colocado em prática, aceitando a autoridade dessa palavra, que ela guia, que ela direciona sempre a nossa vida. Não é só olhar para a palavra como algo interessante, mas como norte de fato para a sua existência. E aí, nós não podemos fazer a acepção da própria palavra. É toda palavra é palavra de Deus. É o que Timóteo ouve do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E alguns têm a tendência de pegar só parte das escrituras para si. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que bênção, ó Senhor! Mas no mesmo texto vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa parte ninguém quer passar. Essa parte ninguém lembra. Mas do mesmo modo que ele diz que ele é nosso pastor, nada vai nos faltar, ele diz que nós vamos passar por vales da sombra da morte. Mas ele estará conosco. Mas muitos não querem essa parte. Não tem como selecionar. Então, o ouvir a palavra de Deus, o acatar a palavra de Deus, o acolher, como o Tiago diz, é entender que ela toda é verdadeira. E essa palavra nos auxilia. Ela é poderosa para nos salvar. Paulo vai dizer que ele crê no poder dessa palavra, porque transformou a vida dele, transformou a minha vida, transformou a sua vida. Isso reforça a ideia que nós dependemos sempre do Senhor, porque tudo foi pela graça. Essa palavra chegou a nós pela graça, a salvação chegou a nós pela graça. Nós seremos perseverantes pela graça, seremos santificados pela graça. Seja o que for que estiver contaminando a sua vida, seja o pecado, seja o mal, só conseguiremos receber a palavra poderosa para nos salvar à medida que humildemente nos lançamos nos braços do Senhor. Reconhecemos que dependemos dele, que precisamos dele. O objetivo de Tiago não era apenas dizer para não fazermos o mal, mas para fazer a coisa certa. E aí então ele vai dizer, não é só se livrar do pecado, mas é praticar a verdade. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Que nós sejamos tão cheios da palavra de Deus em nossa vida, que sejamos praticantes dessa palavra de tal forma que nossa vida reflita em tudo, todos os aspectos, a própria palavra. A palavra de Deus deve se apresentar em todas as áreas da nossa vida. Não é só no culto, mas em todas as áreas a palavra de Deus deve ser vivenciada por cada um de nós. Ouvir a palavra sem praticar é um auto-engano, como o Tiago coloca aqui. Ele vai ilustrar, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então, Tiago diz o seguinte, olha, quem está diante da palavra, mas não ouve a palavra, ou somente ouve, mas sem a obediência,
É como alguém que vai diante do espelho, olha como é que está o cabelo lá e tudo mais, e logo que sai do espelho, esqueceu como é que está o cabelo, para que lá está penteado o cabelo, se tem uma sujeira ou não, esquece disso. É a mesma coisa. Quando olhamos para a palavra, ela reflete o nosso pecado, ela reflete aquilo que nós devemos melhorar na nossa vida, como devemos nos portar diante do Senhor. Mas se eu olho para essa palavra, escuto e não a pratico, eu me esqueço dela. Então, a melhor forma de memorizarmos a palavra de Deus, vamos dizer assim, é praticando esta palavra. Quando a gente vai aprender na escola matemática, uma das coisas que é fundamental para se aprender matemática é ver a teoria que o professor dá e praticar, fazendo exercícios. Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai compreender aquela teoria que o professor passou. É a mesma coisa. Não adianta nada nós ficarmos só ouvindo sermões domingo após domingo, lendo a palavra de Deus, mesmo que seja todos os dias, mas você não a pratica. Esse conhecimento vai ficar vago na sua vida, na sua existência. Então, ele mostra aqui que nós temos que pensar verdadeiramente na palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida. Nós devemos ter o desejo de cumprir as Escrituras. Porque senão, essa palavra vai servir somente para condenação e não para nossa salvação. E muito diferente não é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Versículo 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse, olha o que o Tiago vai falar, será bem-aventurado no que realizar. Novamente ele vai trazer a ideia de alegria. É pelo menos a terceira vez só nesse capítulo que Tiago traz essa ideia de satisfação, de contentamento no Senhor. O Tiago diz, olha, ouvir a palavra, praticar a palavra, é o que vai te dar alegria durante as provações. Se apegar à palavra, ouvir a palavra, vivenciar a palavra, é o que vai te possibilitar passar por momentos difíceis. Irmãos, o que nós podemos afirmar, que nós passamos nesse ano de pandemia, parece que a coisa está bem melhor já, né? Eu acho que o pior já foi. Mas o que nós podemos dizer, nós passamos por esse tempo de pandemia e ainda tivemos alegria, satisfação no nosso coração, é que nós não deixamos de ouvir e vivenciar a palavra de Deus. Isso nos fortaleceu. Isso animou o nosso coração. Eu creio que muitos se aperfeiçoaram, melhoraram a sua vida diante do Senhor. Muitos se tornaram mais firmes. Muitos fortaleceram a fé à medida que passaram por essas e outras provações. E ele vai dizer que quem pratica a lei perfeita, a lei da liberdade, essa lei é tudo que agrada a Deus. E claro que ele não está falando aqui da lei moral, da lei cerimonial, ele não está falando da lei pela lei, como obras, mas ele está falando da lei que foi colocada em nosso coração, que é a lei de Cristo Jesus. É em Cristo, é vivenciando Cristo, é que nós iremos satisfazer o coração de Deus. Quem observa atentamente essa lei perfeita, vive transbordante de paz, de alegria, em uma verdadeira liberdade. O que nós podemos aprender com essa palavra até aqui? Tiago nos diz que nós, de fato, temos que olhar corretamente para as Escrituras. Nós, de fato, temos que aproveitar bem quando a palavra é pregada e atentar o que isso tem a ver comigo. Um dos grandes desafios dos pregadores é, quando vão expor as Escrituras, tudo bem, o Senhor explicou toda a palavra, todos os termos, todas as frases, explicou o contexto, tudo mais, fez exegese, beleza. Mas e aí, pastor, o que eu tenho que fazer? E esse é um chamado que nós devemos ter, sempre a palavra, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu sempre ensino as pessoas quando vão fazer devocionais em suas casas,
Você faz lá, busca entender o que o versículo está dizendo e escreve assim: aplicação. O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para ser mais santo diante do Senhor? De modo prático mesmo. O que eu posso fazer hoje para agradar ao Senhor segundo esta palavra? Isso nós precisamos praticar. Porque tempos difíceis ainda virão, irmãos. Se nós não estivermos firmados nessa palavra, se nós não estivermos focados na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, nós não iremos desfrutar das bem-aventuranças de passar por provações. Fique na paz e até mais.